Por favor, não me faça tirar a roupa, ela sussurrou com os olhos cheios de medo. O milionário frio manteve o silêncio por alguns segundos. E quando finalmente se aproximou, fez algo que ninguém jamais poderia imaginar. A partir daquela noite, nada seria igual para ela, nem para ele. A chuva batia incessantemente contra as janelas do 23º andar do edifício comercial, na Faria Lima. Marina Silva observava as gotas escorrerem pelo vidro, cada uma delas parecendo carregar um pedaço de seus sonhos, desmoronando. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a carta de demissão. As palavras rescisão por justa causa, queimando seus olhos como ferro em brasa. Você sabia que isso aconteceria quando denunciou as irregularidades no projeto do shopping, disse Carla, sua melhor amiga e colega de trabalho, aproximando-se da mesa com 2 cafés humeantes. A construtora Montenegro nunca perdoaria alguém que expusesse seus esquemas. Marina suspirou profundamente, sentindo o peso de 6 anos de faculdade de arquitetura e mais 3 de experiência profissional se despedaçando em suas mãos. Eu não podia ficar calada, Carla. Eles estavam usando material de baixa qualidade na estrutura. Se aquele prédio desabasse... Eu sei, Mari. Você fez a coisa certa. Carla sentou-se na beirada da mesa, sua voz carregada de preocupação. Mas agora... Como você vai pagar o aluguel e a faculdade da sua irmã? A pergunta ecoou no escritório quase vazio. Marina fechou os olhos, pensando em Júlia, sua irmã mais nova de 20 anos, que dependia completamente dela para continuar o curso de medicina. Desde que seus pais morreram em um acidente de carro há 5 anos, ela se tornara a única responsável pela família. Vou dar um jeito, murmurou, mais para si mesma do que para a amiga. Sempre dou. O celular de Marina vibrou sobre a mesa. Uma notificação do aplicativo do banco a fez engolir em seco. Sua conta estava no vermelho e o aluguel do apartamento em Perdizes venceria em 1 semana. Ela havia gastado suas poucas economias com os custos do processo ético contra a construtora, que agora se voltava contra ela como uma serpente venenosa. Marina, olha isso aqui, disse Carla mexendo no celular. Tem uma vaga estranha no LinkedIn. Organizadora pessoal para empresário exigente. Salário acima da média, trabalho em período integral. Disponibilidade imediata. Está pagando R$ 15.000 por mês. Marina franziu a testa. 15 mil? Isso parece bom demais para ser verdade. Ou muito estranho para ser normal, concordou Carla. Mas está desesperada o suficiente para tentar? A chuva intensificou lá fora, e Marina sentiu como se o céu estivesse chorando por ela. R$ 15.000 representavam quase o triplo do que ela ganhava como arquiteta, e seria suficiente para manter o apartamento e pagar a faculdade de Júlia por alguns meses enquanto procurava algo melhor. Me manda o link, disse finalmente, sua voz firme, apesar do medo que sentia por dentro. 2 horas depois, Marina estava em casa, um pequeno apartamento de 2 quartos que dividia com a irmã. Júlia estava na faculdade, então ela tinha a casa para si. Sentou-se no sofá desgastado da sala e abriu o laptop, digitando uma carta de apresentação cuidadosa. Não mencionou sua formação em arquitetura. Isso poderia ser visto como superqualificação. Em vez disso, focou em suas habilidades organizacionais e experiência em gerenciar projetos complexos. Anexou um currículo editado e enviou a candidatura, sentindo o coração acelerar a cada clique. A resposta chegou em menos de 1 hora. Um e-mail seco e direto. Compareça amanhã às 14 horas no endereço anexo para a entrevista. Vista-se adequadamente. R. Almeida. Marina olhou o endereço e sentiu o sangue gelar. Jardim Europa, uma das regiões mais nobres de São Paulo. Ela pesquisou rapidamente no Google Street View e quase engasgou. Era uma mansão imponente, com portões altos e jardins que pareciam saídos de uma revista. O que eu estou fazendo? Sussurrou para si mesma. Mas a imagem da conta bancária no vermelho e do rosto preocupado de Júlia a lembravam de que não tinha escolha. Naquela noite, ela passou horas escolhendo o que vestir, decidindo finalmente por um conjunto social azul marinho que havia comprado para as apresentações de projetos na construtora. Era elegante, sem ser chamativo. Profissional, sem ser frio. Antes de dormir, Marina olhou pela janela do quarto para as luzes da cidade que nunca dormia.
São Paulo a havia recebido de braços abertos quando saiu do interior, mas agora parecia estar testando sua resistência de todas as formas possíveis. Seja lá quem for esse rei de Almeida, murmurou, puxando as cobertas até o queixo, preciso desse emprego. A mansão era ainda mais impressionante pessoalmente. Marina parou do lado de fora dos portões de ferro forjado, observando a fachada de estilo neoclássico que se erguia majestosamente atrás de um jardim meticulosamente cuidado. Fontes de mármore ornamentavam a entrada circular, e ela podia ver pelo menos 3 andares da construção principal, sem contar as alas laterais. Boa tarde, senhorita, disse uma voz através do interfone quando ela se aproximou do portão. A senhora deve ser Marina Silva? Sim, vim para a entrevista com o senhor Almeida. Os portões se abriram silenciosamente, revelando uma alameda ladeada por palmeiras imperiais. Marina caminhou lentamente, seus sapatos de salto médio ecoando no piso de pedra portuguesa. A cada passo, sentia-se menor diante da opulência ao seu redor. Um homem de meia idade, vestindo um terno impecável, a esperava na entrada principal. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e sua postura irradiava a eficiência de quem estava acostumado a servir pessoas muito poderosas. Senhorita Silva, meu nome é Augusto. Sou o mordomo da residência, disse ele com um sorriso cortês. O senhor Almeida a aguarda no escritório. Se me permite, Marina o seguiu através de um hall de entrada que a deixou sem fôlego. O pé direito duplo, os lustres de cristal, as escadarias curvas de mármore, tudo aquilo parecia saído de um filme. Obras de arte que ela suspeitava serem originais decoravam as paredes, e o piso reluzente refletia sua imagem como um espelho. Por aqui, por favor, indicou Augusto, guiando-a por um corredor longo e elegante. Eles pararam diante de uma porta dupla de madeira escura. Augusto bateu discretamente e aguardou uma resposta do interior. Entre. A voz era grave, autoritária, com um tom que não admitia questionamentos. Marina respirou fundo, ajeitou o blazer e entrou no escritório. A primeira coisa que a impressionou foi o tamanho do ambiente. Era maior que seu apartamento inteiro, com estantes de livros que iam do chão ao teto, uma lareira de mármore e janelas enormes que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Mas foi o homem atrás da escrivaninha de mogno que realmente capturou sua atenção. Ricardo Almeida devia ter cerca de 35 anos, com cabelos escuros ligeiramente ondulados e olhos de um azul tão intenso que pareciam capazes de ver através da alma de qualquer pessoa. Sua pele bronzeada sugeria tempo gasto ao ar livre, contrastando com o terno cinza-carvão perfeitamente ajustado que vestia. Era, sem dúvida, o homem mais bonito que Marina já havia visto, mas havia algo em seu olhar que a fazia sentir um arrepio na espinha. Ele não levantou os olhos dos papéis à sua frente por vários segundos, deixando-a de pé diante da mesa como uma estudante esperando bronca. Quando finalmente ergueu o olhar, Marina sentiu como se estivesse sendo avaliada, pesada, julgada em questão de segundos. Sente-se, disse ele, indicando uma poltrona de couro à frente da mesa. Marina obedeceu, cruzando as pernas e mantendo as mãos juntas sobre o colo. Havia algo na presença daquele homem que a deixava simultaneamente intimidada e inexplicavelmente atraída. Marina Silva, 28 anos, formada em arquitetura, recentemente demitida da construtora Montenegro por justa causa. Ele leu de uma folha de papel, sua voz neutra e factual. Interessante currículo para alguém que se candidata a organizadora pessoal. O coração de Marina disparou. Como ele havia descoberto sobre sua formação e demissão? Ela tinha sido cuidadosa em não mencionar nada disso na candidatura. Senhor Almeida, eu posso explicar? Ele levantou a mão, silenciando-a imediatamente. Eu não perguntei nada ainda. Seus olhos azuis a perfuraram como laser. Quando eu contrato alguém para trabalhar em minha casa, eu faço uma investigação completa. Sei sobre sua situação financeira, sobre sua irmã na faculdade de medicina, sobre o motivo real de sua demissão. Marina engoliu em seco, sentindo as bochechas queimarem de vergonha e raiva. Então por que me chamou aqui? Para me humilhar? Para decidir se posso confiar em você? Ele se recostou na cadeira, estudando-a com aquele olhar penetrante. Uma mulher que arrisca a própria carreira para denunciar corrupção tem caráter. Isso me interessa.
E o que exatamente o senhor espera de uma organizadora pessoal? Marina perguntou, tentando manter a voz firme. Gerenciar minha agenda, organizar meus compromissos, supervisionar a manutenção desta propriedade, garantir que minha vida corra sem contratempos. Ele fez uma pausa. É um trabalho que exige total discrição e disponibilidade integral. Você moraria aqui? Morar aqui? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Há um apartamento nos fundos da propriedade. 2 suítes, sala, cozinha. Mais confortável que seu atual endereço em Perdizes, imagino. Havia uma pitada de arrogância em sua voz que a irritou profundamente. Como o senhor sabe onde eu moro? Como eu disse, eu investigo. Ricardo se levantou da cadeira, contornando a mesa para ficar em pé ao lado dela. Marina precisou inclinar a cabeça para trás para encará-lo, e a proximidade dele fez seu coração acelerar por motivos que preferia não analisar. Antes de prosseguirmos, ele disse, sua voz baixando um tom, preciso deixar algo claro. Esta casa tem protocolos de segurança rígidos. Qualquer pessoa que trabalhe aqui passa por procedimentos específicos. E que tipo de procedimentos? Ricardo caminhou até uma das janelas, ficando de costas para ela. Revista de segurança, verificação de equipamentos eletrônicos, inspeção pessoal. Marina sentiu um frio no estômago. Inspeção pessoal? Para garantir que não está portando dispositivos de gravação, câmeras ou qualquer coisa que possa comprometer minha privacidade. Ele se virou para encará-la novamente. É um procedimento padrão, realizado por uma profissional especializada. E se eu me recusar? Então nossa conversa termina aqui. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão. Marina podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. 15 mil reais, o aluguel de Júlia, a faculdade, as contas acumuladas. Está bem, disse finalmente, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Aceito. Um sorriso quase imperceptível brincou nos lábios de Ricardo. Excelente. Augusto irá acompanhá-la até a sala de procedimentos. Marina se levantou da poltrona, suas pernas ligeiramente trêmulas. Quando passou por ele a caminho da porta, Ricardo segurou seu braço delicadamente, fazendo-a parar. Senhorita Silva, murmurou, seu rosto perigosamente próximo ao dela. Bem-vinda à minha casa. O toque de seus dedos queimou através do tecido do blazer, e Marina sentiu um arrepio percorrer toda sua espinha. Havia algo naquele homem, uma mistura de perigo e magnetismo, que a atraía mesmo contra sua vontade. Obrigada, Sr. Almeida, conseguiu responder, libertando-se gentilmente de seu toque. Enquanto seguia Augusto pelos corredores da mansão, Marina não conseguia parar de pensar nos olhos azuis de Ricardo Almeida e na sensação de que sua vida havia mudado completamente no momento em que cruzou aqueles portões, e ela ainda nem sabia o quanto. A sala de procedimentos ficava no subsolo da mansão, acessível por uma escada discreta próxima à cozinha. Marina seguiu Augusto pelos degraus de mármore, cada passo ecoando no ambiente, e se tornava progressivamente mais formal e intimidador. As paredes eram revestidas de um tom neutro, quase hospitalar, e a iluminação LED criava uma atmosfera fria e profissional. Por favor, aguarde aqui, disse Augusto, abrindo uma porta de vidro fosco. A doutora Helena chegará em alguns minutos. Marina entrou no ambiente e sentiu o sangue gelar. A sala parecia um consultório médico particular. Uma maca acolchoada no centro, armários com equipamentos que ela não conseguia identificar e uma mesa com diversos dispositivos eletrônicos. Havia também um biombo branco em um canto e um armário com roupas hospitalares penduradas. Ela se sentou em uma cadeira próxima à parede, tentando controlar a respiração acelerada. O que exatamente ela havia aceito? A necessidade financeira a havia cegado a ponto de não questionar adequadamente os protocolos de segurança de Ricardo Almeida? A porta se abriu, e uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos entrou na sala. Tinha cabelos loiros presos em um coque impecável e vestia um jaleco branco sobre uma roupa social. Seus olhos verdes eram profissionais, mas não desprovidos de gentileza. Boa tarde, Marina. Meu nome é Helena Martins. Sou médica especializada em segurança corporativa, disse, estendendo a mão.
Sei que isso pode parecer estranho, mas é um procedimento padrão para qualquer pessoa que tenha acesso irrestrito à residência do Sr. Almeida. Marina apertou sua mão, notando que ela usava luvas cirúrgicas. Padrão como? O Sr. Almeida é um dos empresários mais ricos do país, Marina. Ele já foi alvo de tentativas de sequestro, espionagem industrial e chantagem. Helena pegou uma prancheta em sua mesa e começou a preencher alguns dados. Pessoas mal intencionadas tentam se infiltrar em sua casa de diversas formas. Este protocolo existe para proteger tanto ele quanto você. E o que exatamente envolve esse protocolo? Helena se sentou em uma cadeira giratória, ficando na altura dos olhos de Marina. Primeiro, uma verificação completa de seus pertences. Depois, um exame de detector de metais. Por último, uma inspeção visual para verificar se você não está portando dispositivos ocultos. Marina engoliu em seco. Inspeção visual? Você precisará se despir para que eu possa verificar se não há câmeras ou gravadores escondidos nas roupas ou em seu corpo. Helena manteve o tom profissional, mas Marina percebeu uma pitada de compreensão em sua voz. Sei que é desconfortável, mas é necessário. Não posso simplesmente assinar um termo de confidencialidade. Você assinará isso também. Mas infelizmente papel não impede espionagem eletrônica. Helena se levantou e pegou um tablet da mesa. Marina, posso perguntar por que você precisa tanto deste emprego? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela olhou para as mãos, decidindo se deveria ser honesta ou manter uma versão profissional dos fatos. Minha irmã está na faculdade de medicina. Desde que nossos pais morreram, eu sou a única responsável por ela. Marina suspirou. Perdi meu emprego por denunciar irregularidades na empresa onde trabalhava. Minhas economias se esgotaram e eu preciso desse dinheiro. Helena assentiu com compreensão. O Sr. Almeida me contou sobre sua situação. Ele ficou impressionado com sua integridade. Impressionado o suficiente para me submeter a isso? Ele faz isso com todos, Marina. Até comigo, quando comecei a trabalhar para ele. Helena sorriu pela primeira vez. Se serve de consolo, nunca tive que denunciar ninguém por portar equipamentos suspeitos. É mais uma medida preventiva. Marina olhou ao redor da sala novamente, pesando suas opções. Poderia se levantar agora, sair dali com sua dignidade intacta e voltar para casa para enfrentar as contas em atraso e a preocupação no rosto de Júlia. Ou poderia passar por essa humilhação de alguns minutos e garantir estabilidade financeira pelos próximos meses. Está bem, disse finalmente sua voz firme apesar do coração acelerado. Vamos fazer isso. Helena assentiu profissionalmente. Vou pedir para você colocar seus pertences nesta bandeja. Celular, carteira, chaves, joias, tudo. Marina obedeceu, colocando seus poucos objetos na bandeja de metal. Helena os examinou cuidadosamente com uma lupa, verificou o celular com um aparelho que Marina assumiu ser um detector de sinais e guardou tudo em um armário com chave. Agora o detector de metais, disse Helena, ligando um aparelho que parecia uma versão menor daqueles usados em aeroportos. Marina ficou de pé com os braços estendidos, enquanto Helena passava o detector por todo o seu corpo. O aparelho emitiu alguns bips quando passou pelos acessórios metálicos de seus sapatos e pelo fecho do sutiã, mas nada que parecesse preocupante. Perfeito. Agora, Helena hesitou um momento. Preciso que você se dirija atrás do biombo e remova suas roupas. Há um avental hospitalar pendurado lá. Marina sentiu suas pernas fraquejarem ligeiramente. Todas as roupas? Sim. Você vestirá o avental durante a inspeção, mas preciso ver que não há nada escondido. Com passos lentos, Marina se dirigiu ao biombo. Suas mãos tremiam enquanto desabotoava o blazer. Pendurava-o no gancho fornecido e começava a tirar a blusa social. Cada peça de roupa removida a fazia sentir mais vulnerável, mais exposta. Quando vestiu o avental hospitalar, pelo menos se sentiu parcialmente coberta, embora a abertura nas costas a lembrasse de quão frágil era sua proteção. Pronta, conseguiu dizer, sua voz soando mais fraca do que gostaria. Helena apareceu do outro lado do biombo, ainda mantendo sua postura profissional. Vou examinar suas roupas primeiro. Marina observou enquanto Helena verificava cada peça meticulosamente. As costuras, os bolsos, os forros. Ela usou uma lanterna pequena para examinar detalhes, e outro dispositivo eletrônico
que Marina não conseguiu identificar. Tudo limpo, disse Helena, após alguns minutos. Agora preciso fazer uma verificação visual rápida. É apenas para confirmar que você não tem nada aderido ao corpo. Marina assentiu, embora sentisse o rosto queimar de vergonha. Helena foi rápida e profissional, mas cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente terminou, Marina nunca havia se sentido tão aliviada em sua vida. Pode se vestir, disse Helena, voltando para o outro lado do biombo. E Marina, você se saiu muito bem. Muitas pessoas ficam mais nervosas. Enquanto se vestia, Marina tentou processar o que havia acabado de passar. Era degradante? Sim. Era necessário? Talvez. Mas uma coisa era certa. Ricardo Almeida levava sua segurança muito a sério. Quando saiu de trás do biombo, Helena estava preparando alguns papéis em sua mesa. Agora vem a parte mais fácil, disse com um sorriso. Documentos de confidencialidade, termo de responsabilidade, contrato de trabalho. Leia tudo com calma. Marina pegou os documentos, notando que suas mãos ainda tremiam ligeiramente. O salário estava lá, preto no branco. R$ 15.000 mensais. Mais benefícios. Era real. Doutora Helena, disse Marina enquanto folheava os papéis, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é trabalhar para o Sr. Almeida? Helena parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Marina. Ele é um homem muito reservado, muito exigente, mas é justo. Se você fizer seu trabalho bem, ele a tratará com respeito. Ela fez uma pausa. Só não espere demonstrações de afeto ou intimidade. Ricardo Almeida mantém todo mundo à distância. Marina assentiu, absorvendo a informação. Talvez fosse melhor assim. Afinal, depois do que acabara de passar, a última coisa que precisava era de complicações emocionais com seu empregador. Ela assinou todos os documentos, recebeu suas cópias e seguiu Helena de volta para o andar térreo. Quando chegaram ao hall principal, Augusto a esperava com um sorriso cortês. O Sr. Almeida gostaria de vê-la novamente em seu escritório, disse o mordomo. Marina respirou fundo, alisou o blazer e se dirigiu mais uma vez para aquela porta dupla de madeira escura, sem saber que tipo de conversa a aguardava do outro lado. Ricardo Almeida estava de pé próximo à janela quando Marina entrou no escritório, observando o movimento da cidade lá embaixo. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, revelando antebraços musculosos que sugeriam que ele não passava todo o tempo atrás de uma mesa. Quando se virou para cumprimentá-la, Marina percebeu que algo havia mudado em sua expressão. Ainda era controlada, mas havia uma satisfação sutil em seus olhos. Sente-se, disse ele, indicando uma poltrona diferente da anterior, mais próxima da mesa. A doutora Helena me informou que você passou pelo protocolo sem problemas. Marina se sentou, cruzando as pernas e tentando parecer mais confiante do que se sentia. Era necessário mesmo tudo aquilo? Absolutamente. Ricardo voltou para sua cadeira, mas não se sentou. Em vez disso, apoiou-se na beirada da mesa, ficando ligeiramente acima dela. Marina, você agora tem acesso a informações que podem valer milhões de reais. Minha agenda de reuniões, meus contatos pessoais, os horários em que fico vulnerável em casa. Ele fez uma pausa estudando o rosto dela. Uma única informação vazada poderia colocar minha vida em risco. Entendo, disse Marina, embora parte dela ainda achasse o protocolo excessivo. Quais serão exatamente minhas responsabilidades? Ricardo finalmente se sentou, puxando uma pasta de couro da gaveta. Primeira coisa, você será minha única interface com o mundo exterior durante o horário de trabalho. Todas as ligações passarão por você. Todos os compromissos serão agendados por você. Ele abriu a pasta e retirou várias páginas de anotações. Segunda, você supervisionará a equipe de manutenção da casa. Jardineiros, faxineiras, técnicos, todos reportarão a você. Quantas pessoas trabalham aqui? 12 contando com Augusto e a equipe de segurança externa. Ricardo passou uma lista para ela. Terceira responsabilidade, gerenciar minha agenda social, jantares, eventos beneficentes, reuniões familiares. Eu detesto esse tipo de coisa. Então você terá que me lembrar constantemente dos compromissos. Marina olhou para a lista de funcionários, impressionada com a organização. Havia motoristas, seguranças, jardineiros, uma equipe de limpeza e até uma nutricionista que visitava a casa 3 vezes por semana.
E quando começo? Agora. A resposta veio sem hesitação. Augusto já preparou o apartamento para você. Seus pertences podem ser transferidos ainda hoje. Marina piscou surpresa. Hoje? Mas eu preciso avisar minha irmã, organizar as coisas. Você pode fazer isso daqui. Use o telefone da casa, o computador, o que precisar. Ricardo se levantou novamente, caminhando até uma das estantes de livros. Marina, deixe-me ser claro sobre uma coisa. Quando digo disponibilidade integral, é exatamente isso que quero dizer. Emergências acontecem a qualquer hora. Reuniões urgentes são marcadas de madrugada. Viagens são decididas com algumas horas de antecedência. E se eu precisar sair, visitar minha irmã, resolver problemas pessoais? Você pede permissão, com antecedência. Ele puxou um livro da estante, folheou algumas páginas distraidamente e o recolocou no lugar. Pode parecer restritivo, mas você será muito bem compensada por isso. Marina sentiu uma pontada de irritação com o tom autoritário dele, mas se lembrou da situação em que se encontrava. 15 mil reais mensais compravam certas limitações à sua liberdade, pelo menos temporariamente. Há mais alguma regra que eu deva conhecer? Ricardo se virou para ela, e desta vez seu olhar era mais intenso, quase perigoso. Várias. Não receba visitas sem minha autorização prévia. Não divulgue informações sobre minha rotina, nem mesmo para sua família. Não se envolva romanticamente com nenhum dos funcionários. A última regra a fez corar ligeiramente. Isso é um problema comum? Não para mim. A resposta foi seca, definitiva. E mais uma coisa, Marina. Mantenha sempre um comportamento profissional. Somos empregador e funcionária, nada mais. Havia algo na forma como ele disse isso que a irritou profundamente. Como se ela fosse algum tipo de caça-fortuna que poderia se jogar em seus braços na primeira oportunidade. Senhor Almeida, disse ela, se levantando da poltrona e encarando-o diretamente, posso assegurar que não tenho nenhum interesse romântico no senhor. Estou aqui exclusivamente pelo trabalho. Por um momento, uma expressão que ela não conseguiu identificar passou pelo rosto de Ricardo. Surpresa, diversão, irritação, mas durou apenas um segundo antes dele retomar a máscara de frieza profissional. Excelente, disse ele. Então não teremos problemas. Nenhum. Eles se encararam por alguns segundos, uma tensão estranha preenchendo o ar entre eles. Marina não conseguia entender por que se sentia tão provocada por aquele homem, ou por que tinha a impressão de que ele estava constantemente testando-a. Augusto irá levá-la ao apartamento e explicar o funcionamento da casa, disse Ricardo finalmente, voltando para trás da mesa. Amanhã às 7 da manhã quero você aqui para começarmos. Às 7? Não é muito cedo. Meu primeiro compromisso é às 8. Você precisa estar preparada antes de mim. Ele pegou alguns papéis e começou a lê-los, claramente sinalizando que a conversa havia terminado. Augusto tem uma lista das minhas preferências pessoais, como gosto do café, qual jornal leio, essas coisas. Estude-a. Marina se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Senhor Almeida, posso fazer mais uma pergunta? Ele ergueu os olhos dos papéis, parecendo ligeiramente impaciente. Sim, por que eu? Com toda essa investigação que o senhor fez, deve ter descoberto que existem pessoas muito mais qualificadas para essa função. Ricardo recostou-se na cadeira, estudando-a com aquele olhar penetrante que já estava se tornando familiar. Você quer a resposta diplomática ou a honesta? A honesta. Preciso de alguém que não se impressione facilmente com dinheiro ou poder, mas que também precise do emprego o suficiente para não me abandonar quando algo melhor aparecer. Ele fez uma pausa. Sua situação familiar garante que você ficará. Seu histórico de integridade garante que posso confiar em você. E sua demissão recente garante que você está desesperada o suficiente para aceitar minhas condições. Marina sentiu o rosto queimar de indignação. Que análise encantadora. É prática. É cruel. É honesta. Você pediu honestidade. Ricardo voltou a ler os papéis, claramente dando a conversa por encerrada. Augusto está esperando. Marina saiu do escritório com o sangue fervendo. Aquele homem arrogante havia reduzido sua situação a uma simples equação matemática. Desespero mais necessidade igual a funcionária ideal. E o pior de tudo era que ele estava completamente certo. Augusto a esperava no corredor com um sorriso gentil,
aparentemente alheio à tensão que ela carregava. Por aqui, senhorita Marina. O apartamento é muito confortável. Tenho certeza de que irá gostar. Enquanto seguia o mordomo pelos corredores da mansão, Marina se prometeu uma coisa. Poderia precisar daquele emprego, mas não permitiria que Ricardo Almeida a tratasse como uma peça em seu jogo pessoal de xadrez. Se ele queria frieza profissional, ela daria exatamente isso. E talvez descobrisse que havia subestimado com quem estava lidando. O apartamento realmente era impressionante. 2 suítes espaçosas, uma sala confortável com sofás de couro e uma televisão de tela plana, uma cozinha americana completamente equipada e uma pequena varanda com vista para os jardins. Era 3 vezes maior que o apartamento em Perdizes e tinha acabamentos que ela só havia visto em revistas de decoração. O Sr. Almeida mandou instalar internet de alta velocidade e TV a cabo, explicou Augusto, mostrando-lhe o controle remoto. Se precisar de algo para o apartamento, é só me avisar. Marina se sentou no sofá, finalmente permitindo-se sentir o peso da decisão que havia tomado. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente. Tinha um novo emprego, uma nova casa e um novo chefe que conseguia irritá-la e intrigá-la ao mesmo tempo. Pegou o telefone da mesa de centro e discou o número de Júlia. Mari, como foi a entrevista? Consegui o emprego, disse Marina, tentando soar mais animada do que se sentia. Que maravilha, conte tudo. Marina olhou pela varanda para a mansão principal, onde podia ver a silhueta de Ricardo Almeida na janela de seu escritório, ainda trabalhando mesmo com o dia chegando ao fim. É uma longa história, Ju. Uma história muito longa. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Marina já estava acordada há 1 hora, nervosa demais para conseguir dormir. Havia passado a noite anterior organizando suas coisas no apartamento e estudando a lista de preferências de Ricardo Almeida, que Augusto havia deixado para ela. Era um documento de 3 páginas, detalhando desde o tipo de café que ele bebia, expresso duplo, sem açúcar, até a temperatura ideal de seu escritório, 21 graus Celsius. Tomou um banho rápido e vestiu um conjunto social preto que considerava elegante, mas conservador. Precisava causar uma boa primeira impressão, mostrar que era competente e profissional. Às 6h45, estava na cozinha principal da casa, aprendendo com Dona Carmen, a cozinheira, como preparar o café da manhã exatamente como Ricardo gostava. Ele é muito específico com essas coisas, explicou a mulher de cerca de 50 anos, enquanto organizava a bandeja de prata. Suco de laranja natural, sem polpa, pão francês levemente tostado, geleia de morango artesanal. Que o jornal tem que estar passado a ferro. Passado a ferro? Marina arqueou uma sobrancelha. Para tirar as dobras. Ele não gosta de ler um jornal amassado. Dona Carmen sorriu. Pode parecer exigência demais, mas depois você se acostuma. Ele paga bem para ter as coisas do jeito que gosta. Às 7h, Marina bateu na porta do escritório de Ricardo, carregando a bandeja cuidadosamente preparada. Quando ele disse, entre, ela respirou fundo e abriu a porta. Ricardo já estava vestido e pronto, usando um terno azul marinho que provavelmente custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Estava ao telefone, falando em inglês com alguém sobre flutuações do mercado asiático. Fez um gesto para que ela colocasse a bandeja na mesa de apoio, próxima à janela, e continuou a conversa. Marina observou discretamente enquanto arrumava o café da manhã. Ele falava inglês fluentemente, sem sotaque, gesticulando ligeiramente, enquanto discutia números e projeções. Havia uma intensidade em sua voz, uma autoridade natural que deixava claro por que era tão bem-sucedido nos negócios. Sorry, Robert. I have a meeting starting now. We'll continue this later, disse ele, encerrando a ligação. Então se virou para Marina. Pontual. Gosto disso. Bom dia, Sr. Almeida. Seu café da manhã está pronto. Ricardo se aproximou da mesa. Examinou rapidamente a organização e assentiu com aprovação. Dona Carmen a orientou bem. Ele pegou o jornal, verificou se estava realmente sem dobras e se sentou para comer. Minha primeira reunião é às 8h30. 3 executivos da construtora Mendes em Associados virão discutir um projeto em Alphaville. Marina pegou sua agenda, que havia estudado na noite anterior. Sim, está marcado. Eles chegam às 8h30, reunião prevista para durar 2 horas.
Às 11 você tem ligação com os advogados sobre o processo da Petrosal. Correto. Ricardo mordeu o pão, tomou um gole do café e fez uma expressão de aprovação. À tarde tenho o evento beneficente no Copacabana Palace. Você virá comigo. Marina quase deixou a agenda cair. Eu vou com o senhor? É um evento social importante. Preciso de alguém para gerenciar meus contatos, agendar reuniões de follow-up, garantir que eu não me comprometa com nada que não queira fazer. Ele a olhou por cima do jornal. Problema? Não, senhor. É que eu não trouxe roupas apropriadas para um evento social. Augusto tem o cartão corporativo. Compre algo adequado. Ricardo voltou a ler o jornal como se estivesse discutindo o clima. Algo elegante, mas discreto. Você estará lá a trabalho, não como minha acompanhante. Marina sentiu uma pontada de irritação com a forma casual como ele fazia essa distinção, mas apenas assentiu. Claro. Mais alguma coisa? A nutricionista, doutora. Andréa vem às 2 da tarde para planejar minhas refeições da semana. Certifique-se de que ela tenha acesso à despensa e à cozinha. Ricardo dobrou o jornal com precisão militar. E Marina? Sim. No evento desta noite, você será apresentada como minha assistente executiva. Mantenha-se próxima, mas não interfira nas conversas a menos que eu peça. Alguns dos empresários presentes são persistentes em suas abordagens sociais. Marina não tinha certeza se ele estava se referindo a abordagens de negócios ou de outro tipo, mas decidiu não perguntar. Entendido. Ricardo se levantou, ajustou a gravata e pegou sua pasta. Os executivos da Mendes chegarão em 1 hora. Receba-os na sala de reuniões do primeiro andar, ofereça café, água, o que precisarem. Quando eu descer, quero que já estejam confortáveis e bem impressionados com nossa hospitalidade. Pode deixar. Ele parou na porta, virou-se para ela mais uma vez. Marina, este é um dia importante. Esses executivos representam um contrato de 200 milhões de reais. Não há espaço para erros. A pressão na voz dele era palpável. Marina se endireitou na cadeira. Não haverá erros, senhor Almeida. Perfeito. Quando ele saiu, Marina finalmente respirou aliviada. Seu primeiro teste estava chegando e ela não podia se dar ao luxo de falhar. As 2 horas seguintes passaram rapidamente. Marina conferiu a sala de reuniões 3 vezes, garantiu que tudo estava impecável, preparou a apresentação multimídia que Ricardo havia pedido e coordenou com Dona Carmen um serviço de café e salgados refinados para os visitantes. Quando os executivos da Mendes Associados chegaram, Marina os recebeu pessoalmente no hall de entrada. Eram 3 homens de meia idade, vestindo ternos caros e carregando pastas de couro. O mais alto, que se apresentou como diretor-presidente, olhou ao redor da mansão com uma mistura de admiração e cálculo. Impressionante residência, comentou. O senhor Almeida tem bom gosto. Ele os aguarda na sala de reuniões, disse Marina, guiando-os pelo corredor. Posso oferecer café, águas, alguma coisa? Café seria perfeito, disse o segundo executivo. E parabéns pela organização. Nota-se que a casa é gerenciada por profissionais competentes. Marina sentiu uma onda de orgulho. Talvez conseguisse impressionar não apenas os visitantes, mas também Ricardo. Quando Ricardo desceu para a reunião, exatamente às 8h30, os executivos já estavam relaxados e conversando animadamente sobre o projeto. Marina observou através da porta entreaberta como ele comandava a mesa, explicando suas visões para o empreendimento com uma confiança que beirava a arrogância, mas que era inquestionavelmente eficaz. O resto da manhã passou sem incidentes. A ligação com os advogados foi transferida diretamente para o escritório de Ricardo. Marina coordenou a visita da nutricionista e conseguiu um horário na tarde seguinte para Ricardo se encontrar com um cliente que havia ligado pedindo urgência. Às 2 da tarde, quando a doutora Andréa chegou, Marina finalmente teve um momento para respirar. Havia sobrevivido à primeira manhã sem grandes desastres. Marina, a voz de Ricardo veio pelo interfone do escritório. Venha aqui. Ela subiu as escadas rapidamente, bateu na porta e entrou. Ricardo estava de pé próximo à janela, ainda usando o terno da manhã, mas com a gravata ligeiramente afrouxada. Como foi a recepção dos executivos? Muito bem, creio eu. Eles pareciam impressionados com a hospitalidade. Eles comentaram especificamente sobre você.
Disseram que foi a recepção mais profissional que receberam este ano. Ricardo se virou para encará-la, e pela primeira vez, Marina viu algo que poderia ser interpretado como aprovação em seus olhos. Bom trabalho. Marina sentiu o coração acelerar ligeiramente com o elogio. Obrigada, Sr. Almeida. Agora preciso que você vá comprar algo para esta noite. Augusto tem instruções para levá-la ao shopping. Volte até às 5 para nos prepararmos. Que tipo de evento é exatamente? Jantar beneficente da Associação de Empresários de São Paulo. 200 pessoas, incluindo alguns dos homens mais ricos e poderosos do país. Ricardo voltou para sua mesa, pegou alguns papéis. E Marina, alguns deles podem tentar descobrir informações sobre mim através de você. Lembre-se do que assinou ontem. A lembrança do termo de confidencialidade a fez assentir seriamente. Compreendido. Uma última coisa. Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Hoje à noite você verá um lado diferente do meu mundo. Pode ser tentador se deixar impressionar pelo glamour, pelo luxo, pelas pessoas importantes. Ele fez uma pausa. Não se esqueça de que você está lá para trabalhar. Não vou esquecer. Mas enquanto descia as escadas para encontrar Augusto, Marina não conseguia parar de pensar se estava mesmo preparada para o mundo no qual havia acabado de entrar. O shopping Iguatemi estava movimentado naquela tarde de quarta-feira, mas Augusto a guiou diretamente para uma boutique discreta no segundo andar, onde uma vendedora elegante já os esperava. Senhorita Silva, meu nome é Patrícia. O Sr. Almeida já me explicou o que procuramos. A mulher de aproximadamente 40 anos tinha o tipo de sofisticação que vinha apenas de anos trabalhando com a elite paulistana. Um vestido para o jantar da ASP, correto? Marina assentiu, ainda um pouco desconfortável com a situação. Nunca havia comprado roupas com o cartão de outra pessoa, e os preços na vitrine da loja a faziam engolir em seco. Não se preocupe com valores, disse Augusto, como se lesse seus pensamentos. O Sr. Almeida foi muito claro. O que for necessário para que a senhorita esteja adequadamente vestida. Patrícia a levou para um provador privativo e trouxe 3 opções. Um vestido azul marinho, um preto e um cinza chumbo. Todos eram elegantes, clássicos e claramente caros. Experimente este primeiro, sugeriu Patrícia, mostrando o azul marinho. A cor combinará com seus olhos, e o corte é conservador o suficiente para um ambiente de negócios, mas elegante para a ocasião. Marina se olhou no espelho depois de vestir o vestido e quase não se reconheceu. O tecido era de uma qualidade que ela nunca havia experimentado, e o corte realçava sua silhueta de forma perfeita, sem ser provocante. Este está perfeito, disse Patrícia, quando Marina saiu do provador. Agora precisamos de sapatos e uma bolsa. 1 hora depois, Marina estava completamente transformada. Sapatos de salto alto que eram surpreendentemente confortáveis, uma bolsa pequena mas elegante e até mesmo uma maquiagem profissional que a vendedora havia insistido em fazer. O Sr. Almeida ficará satisfeito, comentou Augusto quando voltaram para o carro. A senhorita está muito elegante. Marina se olhou no retrovisor do Mercedes e ainda tinha dificuldade em acreditar na transformação. Parecia uma versão mais sofisticada de si mesma, alguém que realmente pertencia ao mundo de Ricardo Almeida. Quando chegaram de volta à mansão, eram 4:30 da tarde. Marina subiu para seu apartamento para se arrumar adequadamente, tomou outro banho e passou mais de 1 hora se preparando. Às 5:45, estava pronta. Desceu para o hall principal, onde Augusto havia dito que Ricardo a esperaria, mas ele não estava lá. Verificou o relógio, 6 horas em ponto. Onde ele estava? Marina. A voz veio de cima, na escadaria principal. Ela olhou para o alto e sentiu o fôlego escapar. Ricardo descia as escadas vestindo um smoking, que parecia ter sido feito especificamente para seu corpo. A gravata borboleta, o colete, cada detalhe estava perfeito. Mas foi a expressão em seu rosto quando a viu que a deixou sem palavras. Por um momento, a máscara de frieza profissional de Ricardo pareceu escorregar. Seus olhos a percorreram rapidamente, dos sapatos ao cabelo cuidadosamente arrumado. E Marina poderia jurar ter visto aprovação, e algo mais, em seu olhar. Você está... Ele começou. Depois se interrompeu, recuperando a compostura. Adequada. Patrícia fez um bom trabalho.
Marina sentiu uma pontada de decepção com o comentário frio, mas manteve a expressão neutra. Obrigada, Sr. Almeida. Vamos, disse ele, oferecendo o braço formalmente. O carro está esperando. O Mercedes que os aguardava não era o mesmo que Augusto havia usado para levá-la às compras. Este era maior, mais luxuoso, com vidros escuros e um motorista uniformizado. Ricardo abriu a porta para ela, um gesto cavalheiresco que a surpreendeu. Durante o trajeto para o hotel, Ricardo explicou como seria a noite. O jantar começa às 8. Antes disso, há um coquetel onde a real negociação acontece. Ele ajustou os punhos da camisa, um gesto que Marina estava começando a reconhecer como sinal de que ele estava concentrado. Você ficará ao meu lado durante as apresentações, mas quando eu me envolver em conversas de negócios mais específicas, mantenha-se próxima, mas discreta. Como vou saber quando devo me afastar? Você saberá. Ricardo a olhou pela primeira vez desde que entraram no carro. É intuitivo, quando a conversa ficar muito técnica ou confidencial, simplesmente se posicione a alguns metros de distância. O Copacabana Palace era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. A fachada Art Deco iluminada, o vai e vem de carros de luxo, as pessoas elegantemente vestidas subindo as escadas, era como uma cena de filme. Ricardo saiu do carro primeiro e ofereceu a mão para ajudá-la. O toque de seus dedos a fez sentir uma descarga elétrica que viajou por todo o seu braço, mas ele pareceu não notar. Lembre-se, murmurou ele enquanto subiam as escadas. Você é minha assistente executiva. Profissional, competente, discreta. O salão de eventos estava repleto de pessoas que Marina reconhecia vagamente de revistas e noticiários. Empresários famosos, socialites, políticos, todos conversando animadamente, enquanto garçons circulavam com champanhe e canapés. Ricardo! Uma voz masculina os chamou assim que entraram. Que bom vê-lo! O homem que se aproximou era alto, bronzeado, com cabelos grisalhos e um sorriso que parecia estudado. Marina o reconheceu imediatamente. Fernando Mendonça, dono de uma das maiores redes de supermercados do país. Fernando, Ricardo cumprimentou-o com um aperto de mão firme. Permita-me apresentar Marina Silva, minha nova assistente executiva. Encantado, disse Fernando, pegando a mão de Marina e a beijando levemente. Ricardo sempre teve bom gosto para escolher sua equipe. Havia algo no tom de Fernando que fez Marina se sentir desconfortável, como se ele estivesse avaliando-a de forma que ia além do profissional. Marina se formou em arquitetura, mas decidiu migrar para a gestão executiva, disse Ricardo, e Marina percebeu que ele estava estabelecendo sua credibilidade profissional. Tem sido uma adição valiosa à equipe. Arquitetura? Interessante. Fernando sorriu para Marina. Deve ter uma visão diferenciada sobre estruturas e planejamento. Sim, a experiência em projetos me ajuda muito na organização de cronogramas complexos, respondeu Marina, grata por Ricardo ter mencionado sua formação. Inteligente e bonita, comentou Fernando, mais uma vez com aquele tom que a incomodava. Ricardo, você precisa me contar seu segredo para atrair talentos assim. Marina viu a mandíbula de Ricardo se contrair ligeiramente. Competência fala por si só, Fernando. Claro, claro. Fernando riu, mas seu olhar permaneceu fixo em Marina. Senhorita Silva, espero que aproveite bem a noite. Este é um ambiente onde muitas oportunidades surgem. Quando Fernando se afastou, Ricardo se posicionou ligeiramente mais próximo de Marina. Esse tipo de coisa vai acontecer a noite toda, murmurou ele, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Alguns deles vão tentar descobrir se você está disponível para outros tipos de oportunidade. Marina sentiu o rosto esquentar. E como devo lidar com isso? Mantenha-se profissional e próxima de mim. Havia algo na voz de Ricardo que ela não conseguiu identificar. Proteção, possessividade. Se alguém for muito insistente, me informe. O resto da noite passou em um turbilhão de apresentações, conversas e observações. Marina observou Ricardo em ação, vendo como ele navegava habilmente entre diferentes grupos, sempre cordial, mas nunca íntimo, sempre no controle da situação. Ela tomou notas mentais de contatos que pareciam importantes, pessoas que demonstraram interesse em futuras reuniões e comentários que poderiam ser relevantes para os negócios de Ricardo.
mas também notou outras coisas. Como várias mulheres tentaram chamar a atenção de Ricardo durante a noite, e como ele as dispensava educadamente, mas com firmeza. Como alguns homens olhavam para ela com interesse que ia além do profissional, exatamente como ele havia previsto. E como Ricardo parecia estar sempre ciente de onde ela estava no salão, mesmo quando estava envolvido em conversas intensas. Durante o jantar, sentada à mesa principal ao lado de Ricardo, Marina se deu conta de uma coisa. Ela estava começando a entender o mundo dele. Era um mundo de poder, influência e jogos complexos, onde cada palavra e cada gesto tinham significado. E pela primeira vez, desde que havia aceito o emprego, ela se perguntou se estava realmente preparada para fazer parte dele. Em que está pensando? Ricardo perguntou baixinho, aproveitando um momento em que os outros à mesa estavam distraídos com o discurso do palestrante. No quanto este mundo é diferente do meu, respondeu ela honestamente. Ricardo a estudou por um momento. Está se arrependendo? Marina olhou ao redor do salão elegante, para as pessoas poderosas, para o luxo que a cercava. Depois, olhou para Ricardo, com seus olhos azuis intensos fixos nela, esperando sua resposta. Não, disse finalmente. Só estou tentando entender as regras. A primeira regra, disse Ricardo, sua voz tão baixa que ela precisou se inclinar ligeiramente para ouvir, é nunca mostrar fraqueza. E a segunda, confie apenas em si mesma. Marina assentiu, absorvendo o conselho. Mas enquanto olhava para aquele homem complexo ao seu lado, ela se perguntou se seria capaz de seguir a segunda regra quando se tratava dele. 3 semanas haviam se passado desde o jantar beneficente, e Marina começava a se sentir confortável em sua nova rotina. Acordava às 5h30, preparava o café da manhã de Ricardo, gerenciava sua agenda complexa e lentamente estava ganhando a confiança não apenas dele, mas de toda a equipe da casa. Naquela quinta-feira de manhã, porém, algo estava diferente. Ricardo parecia mais tenso que o normal. Falava ao telefone em voz mais baixa e havia cancelado 2 reuniões importantes sem explicação. Marina, ele chamou pelo interfone às 10 da manhã. Venha ao meu escritório. Quando ela entrou, encontrou Ricardo de pé próximo à janela, observando o jardim. Estava vestindo jeans escuros e uma camisa branca sem gravata, uma versão mais casual que ela raramente via. Sente-se, disse ele sem se virar. Marina obedeceu, notando que havia papéis espalhados sobre a mesa e que o notebook de Ricardo estava aberto em várias abas diferentes. Preciso viajar para o Rio hoje à tarde, disse ele finalmente, virando-se para encará-la. Reunião de emergência com investidores. Pode durar até o fim de semana. Quer que eu reorganize sua agenda da próxima semana? Não, quero que venha comigo. Marina piscou surpresa. Comigo? É uma situação delicada. Preciso de alguém de confiança para tomar notas, gerenciar ligações, garantir que nada seja esquecido. Ricardo caminhou até a mesa, pegou alguns dos papéis. Voamos às 3 da tarde. Mas eu não trouxe roupas para a viagem. Augusto já organizou uma mala para você. Baseou-se no que observou de suas preferências nas últimas semanas. Ricardo finalmente se sentou e Marina percebeu que ele parecia cansado. Marina, esta reunião é sobre um projeto de 2 bilhões de reais. Se der errado, posso perder uma parte significativa do meu patrimônio. Era a primeira vez que ela o via demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, e isso a pegou desprevenida. O que aconteceu? Ricardo hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia confiar nela. Um dos meus principais sócios no Rio está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Se ele for indiciado, todos os projetos em que estamos envolvidos juntos ficarão comprometidos. Marina sentiu o peso da situação. E o que o senhor vai fazer? Tentar salvar o que for possível. Renegociar contratos, transferir responsabilidades, proteger os investidores menores que confiaram em mim. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de tensão que ela nunca havia visto. É uma situação de merda, para ser honesto. A linguagem mais direta a surpreendeu. Nas 3 semanas trabalhando para ele, Ricardo sempre havia mantido um vocabulário impecavelmente formal. Posso ajudar de alguma forma específica? Fique próxima. Tome notas de tudo. E... Ele a olhou diretamente nos olhos. Se algo der muito errado,
Quero que você saiba que pode voltar para São Paulo imediatamente. Não precisa se envolver nisso. Marina se levantou da cadeira, caminhando até ficar do outro lado da mesa, próxima a ele. Senhor Almeida, o senhor me contratou para ser sua assistente executiva. Isso inclui situações difíceis, não é? Ricardo a estudou por um momento, e Marina viu algo que poderia ser gratidão passar por seus olhos. Obrigado, disse ele simples. Quando saímos? 1 hora. O jatinho particular está esperando no Congonhas. Jatinho particular. Marina ainda estava se acostumando com o nível de riqueza de Ricardo, mas cada nova revelação a impressionava. 2 horas depois, ela estava sentada em uma poltrona de couro em um jato executivo, observando São Paulo ficar pequena lá embaixo. Ricardo havia passado todo o voo ao telefone, alternando entre português e inglês, tentando minimizar os danos da situação. O hotel no Rio era na Barra da Tijuca, um complexo de luxo com vista para a praia. Marina ficou em uma suíte adjacente à de Ricardo, conectada por uma porta interna que permaneceu trancada. A reunião é às 7, explicou Ricardo quando chegaram. Jantar executivo. Você se sentará à mesa, mas principalmente ouvirá e anotará. E se me perguntarem algo, seja vaga. Você está lá para apoio logístico, não para opinar sobre estratégias. Ele parou na porta de seu quarto. Marina, algumas das pessoas nesta reunião são complicadas. Se alguém fizer algo que a incomode, me informe imediatamente. A reunião aconteceu em um restaurante privativo no último andar do hotel. 5 homens e 2 mulheres, todos claramente pessoas acostumadas a lidar com muito dinheiro. Marina se sentou ligeiramente atrás de Ricardo, seu notebook aberto, tomando notas discretamente. A conversa começou civilizada, mas rapidamente se tornou tensa. O sócio de Ricardo no Rio, um homem chamado Eduardo Santana, estava claramente nervoso. Suava mais que o normal para o ar-condicionado do ambiente, e suas mãos tremiam ligeiramente quando pegava o copo d'água. Ricardo, você precisa entender, disse Eduardo, sua voz ligeiramente aguda. Eu não sabia de nada sobre os contratos com a prefeitura. Meus advogados me garantiram que tudo estava legal. Eduardo, a voz de Ricardo era controlada, mas Marina podia sentir a tensão por baixo. Legal e ético são coisas diferentes, e agora estamos todos envolvidos nisso. Uma das mulheres presentes, apresentada como doutora Patrícia Moreira, advogada especializada em direito empresarial, se inclinou para a frente. Temos algumas opções, disse ela, abrindo uma pasta. Podemos dissolver a parceria e transferir todos os ativos para uma nova empresa. Ou podemos esperar o resultado da investigação e torcer para que Eduardo seja inocentado. Quanto tempo temos? Perguntou Ricardo. A Polícia Federal deve deflagrar a operação na próxima semana, respondeu doutora Patrícia. Se Eduardo for preso, todos os bens relacionados às empresas dele serão bloqueados. Marina continuou tomando notas, mas podia sentir a tensão na mesa aumentando. Era como assistir a um jogo de xadrez, onde todas as peças estavam em posições perigosas. Há uma terceira opção, disse Eduardo subitamente, sua voz mais firme. Posso assumir toda a responsabilidade, alegar que agi sozinho, sem conhecimento dos demais sócios. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina olhou para Ricardo e viu algo que a surpreendeu. Ele estava considerando a proposta. Eduardo, você entende o que está sugerindo? Perguntou doutora Patrícia. Perfeitamente. Vou para a prisão, mas protejo todos os outros investidores. Eduardo olhou diretamente para Ricardo. É o mínimo que posso fazer depois de colocar todo mundo nessa situação. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos, claramente pesando as opções. Marina observou seu rosto, tentando decifrar seus pensamentos. Não, disse ele finalmente. Não vou permitir que você se sacrifique por algo que todos nós deveríamos ter verificado melhor. Ricardo, a decisão está tomada. Vamos dissolver a parceria, transferir os ativos, e cada um arca com suas próprias perdas. Ricardo se levantou da mesa. Doutora Patrícia, quero todos os papéis prontos até amanhã de manhã. Quando saíram do restaurante, Ricardo estava visivelmente abalado. No elevador, Marina tentou pensar em algo apropriado para dizer, mas as palavras pareciam inadequadas. Você fez a coisa certa, disse ela finalmente. Ricardo a olhou surpreso. Acabei de perder aproximadamente 500 milhões de reais. Como isso pode ser certo?
Porque o senhor não deixou um homem se destruir para proteger os outros. Marina manteve o olhar firme. Dinheiro pode ser recuperado, caráter não. Ricardo estudou seu rosto por um longo momento. Quando as portas do elevador se abriram no andar deles, ele não saiu imediatamente. Marina, disse ele, sua voz mais baixa. Obrigado por estar aqui. É meu trabalho, respondeu ela. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era completamente verdade. Estava ali porque queria estar, porque se importava com o que acontecia com ele. Não, não é. Ricardo finalmente saiu do elevador, parando próximo à porta de seu quarto. Seu trabalho é gerenciar minha agenda e organizar minha casa. Isso aqui é diferente. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava. Uma intensidade que ia além da gratidão profissional. Senhor Almeida. Ricardo, disse ele. Depois de hoje acho que podemos dispensar o Senhor Almeida. Ricardo, ela repetiu. E o nome soou estranho em sua boca depois de semanas de formalidade. Tudo vai ficar bem. Ele sorriu pela primeira vez em todo o dia, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Boa noite, Marina. Boa noite. Mas quando ela entrou em seu quarto e ouviu a porta do quarto de Ricardo se fechar, Marina sabia que algo havia mudado entre eles, e não tinha certeza se isso era uma coisa boa ou muito, muito perigosa. Marina acordou às 5 da manhã, com o som da chuva batendo na janela de seu quarto no hotel. O rio estava cinzento, uma mudança dramática do céu azul do dia anterior. Vestiu-se rapidamente e bateu na porta que conectava seu quarto ao de Ricardo. Entre, veio a resposta do outro lado. Ela abriu a porta e o encontrou já vestido, sentado na pequena mesa do quarto com papéis espalhados e o laptop aberto. Havia 2 xícaras de café na mesa e ele gesticulou para que ela se sentasse. Não consegui dormir, disse ele sem preâmbulos. Passei a madrugada calculando os danos. Marina se sentou e pegou uma das xícaras, notando que Ricardo havia lembrado exatamente como ela gostava do café, com leite e uma colher de açúcar. Qual é a situação real? Pior do que eu imaginava. Ricardo mostrou algumas planilhas na tela do laptop. Se a Polícia Federal realmente agir na próxima semana, vou perder não apenas o dinheiro investido nos projetos com Eduardo, mas também a credibilidade no mercado. Outros sócios podem começar a questionar todos os meus negócios. Marina estudou os números na tela, sua formação em arquitetura a ajudando a entender pelo menos a estrutura dos contratos. E se o senhor Ricardo se antecipasse à operação, saísse publicamente dos negócios com Eduardo antes da prisão dele? Pensamento interessante. Ricardo se recostou na cadeira, estudando-a. Continue. Se o senhor anunciasse hoje que está dissolvendo a parceria por divergências estratégicas, ficaria claro que não está envolvido em nada ilegal. Marina sentiu-se mais confiante à medida que a ideia se desenvolveu. Quando a operação for deflagrada, o senhor já estará distante da situação. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, claramente considerando a sugestão. É arriscado, disse finalmente. Eduardo pode interpretar como traição. Eduardo ofereceu se sacrificar por todos ontem à noite. Ele entenderia. Talvez. Ricardo fechou o laptop. Teria que ser feito com muito cuidado. A imprensa, os outros investidores, a própria Polícia Federal, todos estariam observando. Marina se inclinou para a frente. O senhor tem bons advogados? Os melhores. Então deixe eles estruturarem a saída. Enquanto isso, o senhor demonstra transparência total. Coopera com qualquer investigação. Mostra que não tem nada a esconder. Ricardo a olhou por um longo momento e Marina viu admiração genuína em seus olhos. Como uma arquiteta sabe tanto sobre estratégia empresarial? Marina sorriu. A arquitetura é sobre resolver problemas complexos com múltiplas variáveis. Não é tão diferente assim. Não, não é. Ricardo se levantou caminhando até a janela. Marina, se eu seguir sua sugestão e der certo, você terá salvado não apenas meu dinheiro, mas possivelmente minha reputação inteira. E se der errado? Então, pelo menos tentamos algo inteligente em vez de apenas esperar o desastre. Ricardo pegou o telefone e começou a fazer ligações. Marina observou enquanto ele conversava com advogados, contadores e outros conselheiros, explicando a estratégia e coordenando os próximos passos. Havia uma energia diferente nele agora, uma determinação
que substituíra o desespero do dia anterior. Às 9 da manhã tudo estava em movimento. Os advogados estavam preparando a documentação, a assessoria de imprensa havia sido brifada e Ricardo havia marcado uma reunião com Eduardo para explicar a situação. "Quero que venha comigo", disse Ricardo enquanto se preparavam para sair. "Eduardo pode não gostar da decisão e prefiro ter uma testemunha." O encontro aconteceu no escritório de Eduardo na Barra da Tijuca. Era um ambiente elegante, com vista para a lagoa. Mas Marina podia sentir a tensão no ar assim que entraram. Eduardo os recebeu visivelmente nervoso, oferecendo café que nenhum dos dois aceitou. "Ricardo, obrigado por vir", disse Eduardo, gesticulando para que se sentassem. "Passei a noite pensando na nossa conversa de ontem." "Eduardo, preciso te contar uma decisão que tomei", disse Ricardo sem rodeios. "Vou anunciar oficialmente nossa separação empresarial hoje à tarde." Eduardo empalideceu. "Hoje? Mas é a melhor estratégia para todos. Quando a operação for deflagrada, ficará claro que não estou mais envolvido em seus negócios há dias." Ricardo se inclinou para a frente. "Eduardo, você é meu amigo há 15 anos. É exatamente por isso que preciso fazer isso. Vai parecer que você me abandonou no momento mais difícil. Vai parecer que você teve tempo para resolver seus problemas sem arrastar outras pessoas." A voz de Ricardo era firme, mas Marina percebeu a dor por trás das palavras. É a diferença entre parecer cúmplice e parecer prudente. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando a informação. Finalmente, suspirou profundamente. "Você está certo", disse ele. "E obrigado por me avisar pessoalmente, em vez de simplesmente anunciar na imprensa." "Sempre", respondeu Ricardo, estendendo a mão. "Torço para que tudo se resolva da melhor forma possível." Quando saíram do escritório, Marina podia ver que Ricardo estava emocionalmente esgotado. Tinham sido menos de 24 horas, mas parecia que havia passado por uma guerra. "Almoço?", sugeriu ela. "Há um restaurante com vista para a praia no hotel." "Não tenho muita fome." "Não é sobre fome. É sobre se dar um momento para respirar antes dos próximos passos." Ricardo a olhou, surpreso com a assertividade, mas assentiu. O restaurante estava quase vazio naquela hora da tarde. Eles se sentaram em uma mesa próxima às janelas, com vista para a praia de Copacabana. A chuva havia parado e o sol tentava sair entre as nuvens. "Obrigado", disse Ricardo depois que pediram. "Pelo quê?" "Por me ajudar a ver uma saída, por estar aqui, por..." Ele hesitou. "Por se importar." Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "Ricardo, posso perguntar uma coisa?" "Claro. Por que você é tão fechado, tão controlado o tempo todo?" Ricardo bebeu um gole do vinho que havia pedido, claramente considerando se deveria responder. "Porque no meu mundo, demonstrar fraqueza é um convite para ser atacado", disse finalmente. "Outros empresários, imprensa, até mesmo pessoas próximas, todos estão sempre procurando uma brecha. E funciona? Viver assim?" Funcionava. Ele a olhou diretamente nos olhos. "Até algumas semanas atrás." Marina sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. "O que mudou?" "Você sabe o que mudou." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nada tinha a ver com negócios ou crises empresariais. Marina olhou para aquele homem. Não mais o empresário frio e calculista, mas alguém que estava deixando suas defesas baixarem pela primeira vez. "Ricardo, Marina, preciso te contar algo." Ele se inclinou para a frente, sua voz baixa. "Quando te vi descendo as escadas naquela noite do jantar beneficente, pensei duas coisas. Primeira, que você estava absolutamente deslumbrante." O coração de Marina disparou. "E a segunda, que eu estava em território muito perigoso." Marina olhou para as mãos dele sobre a mesa, notando como estavam próximas das suas. "Seria tão fácil estender a mão e tocá-lo. Por que perigoso?" "Porque não posso me envolver com você." A voz de Ricardo estava tensa. "Seria injusto com você. Complicaria nossa relação profissional e por que eu não consigo tirar você da minha cabeça há 3 semanas?" Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ali estava finalmente falado. A tensão que havia entre eles desde o primeiro dia, a atração que ambos tentavam ignorar, a conexão que ia muito além do profissional. "Ricardo,
disse ela suavemente. Eu também não consigo. Eles se olharam por um longo momento, o mundo ao redor parecendo desaparecer. Marina podia ver o conflito nos olhos dele. Desejo e responsabilidade brigando por controle. Isso é uma péssima ideia, murmurou ele. Provavelmente, concordou ela. Vai complicar tudo. Sim. E mesmo assim... Ricardo estendeu a mão lentamente, tocando os dedos de Marina sobre a mesa. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor por todo o corpo dela. Marina, disse ele, sua voz rouca. O telefone de Ricardo tocou, quebrando o momento como um trovão. Ele olhou para a tela e suspirou. Meus advogados, disse ele, relutantemente soltando a mão dela. Preciso atender. Marina assentiu, observando-o se levantar para atender a ligação. Quando ele voltou 5 minutos depois, a máscara profissional estava de volta no lugar. Precisamos voltar para São Paulo, disse ele. A documentação está pronta e a imprensa já foi alertada. O anúncio será feito às 5 da tarde. Claro, respondeu Marina, tentando esconder a decepção em sua voz. Mas enquanto voltavam para o hotel para fazer as malas, Marina sabia que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. E apesar de todos os riscos, todas as complicações que isso poderia trazer, ela não conseguia se arrepender. O voo de volta para São Paulo foi tenso, com Ricardo ao telefone constantemente, gerenciando a crise. Mas de vez em quando, Marina pegava-o olhando para ela e via nos olhos dele a mesma confusão e desejo que sentia. Quando pousaram em Congonhas, às 6 da tarde, o anúncio da separação empresarial já estava sendo noticiado nos principais veículos de comunicação. Ricardo havia conseguido se antecipar à crise. Obrigado, disse ele quando chegaram à mansão. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ricardo parou próximo à escada principal. Marina, sobre nossa conversa no almoço... Eu sei, disse ela rapidamente. Foi um momento difícil, as emoções estavam à flor da pele. Não precisa se preocupar. Ricardo a estudou por um momento. É isso que você realmente pensa? Marina olhou para aqueles olhos azuis que já conhecia tão bem, para o homem que havia aprendido a admirar não apenas pela inteligência e determinação, mas pela integridade que demonstrava quando ninguém estava olhando. Não, admitiu ela, mas é o que preciso pensar. Ricardo assentiu lentamente. Boa noite, Marina. Boa noite, Ricardo. Mas enquanto subia para seu apartamento, Marina sabia que as coisas entre eles nunca mais seriam as mesmas. Que a parte mais assustadora era que ela não queria que fossem. 2 semanas se passaram desde a viagem ao Rio, e a tensão na mansão era palpável. Ricardo havia conseguido sair da crise empresarial com sua reputação intacta. Eduardo havia sido preso na operação da Polícia Federal, mas Ricardo não foi sequer convocado para depor. A estratégia de Marina havia funcionado perfeitamente, mas o sucesso profissional não havia resolvido a situação pessoal. Ricardo voltara a ser formalmente cortês, mantendo uma distância que doía mais do que Marina queria admitir. Conversas eram estritamente profissionais, contato visual era evitado e a conexão que haviam compartilhado no Rio parecia ter sido cuidadosamente guardada. Naquela sexta-feira de manhã, Marina estava no escritório organizando a agenda da próxima semana quando Ricardo entrou, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos azuis. Marina, preciso cancelar todos os compromissos de segunda-feira, disse ele, dirigindo-se diretamente para sua mesa sem olhá-la diretamente. Algum problema? Viagem para Londres, reunião urgente com investidores britânicos. Ele puxou alguns papéis de uma gaveta. Pode durar a semana toda. Marina sentiu uma pontada no peito. Quer que eu reorganize a agenda para quando voltar? Na verdade, Ricardo finalmente a olhou, e ela viu hesitação em seus olhos. Estou pensando em contratar uma agência de viagens para gerenciar essas coisas daqui para frente. Você tem qualificações demais para ficar cuidando de detalhes de viagem. Marina sentiu o sangue gelar. Está me dispensando? Estou te promovendo. A resposta foi rápida demais, muito ensaiada. Pensei em te oferecer uma posição na matriz da empresa, gerente de projetos especiais, salário maior, escritório próprio no centro da cidade. Por que faria isso? Ricardo caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Porque você merece algo melhor que ser assistente pessoal de alguém.
Marina se levantou da cadeira, caminhando até ficar próxima a ele. Ricardo, me olhe. Ele relutantemente se virou e ela viu a verdade em seus olhos. Você está tentando me afastar, disse ela, por causa do que aconteceu no Rio. Marina, você está com medo. Não estou com medo, respondeu ele, mas a defensiva em sua voz o denunciava. Estou sendo sensato. Sensato seria conversarmos sobre isso como adultos. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela havia aprendido a reconhecer. E o que você quer que eu diga? Que estou pensando em você constantemente? Que acordo todas as manhãs esperando te ver? Que estou lutando contra algo que sei que vai dar errado? As palavras saíram como uma confissão arrancada à força, e Marina sentiu o coração acelerar. Por que tem tanta certeza de que vai dar errado? Porque sempre dá. A voz de Ricardo estava carregada de uma dor que ia além da situação presente. Marina, você não conhece minha história. As pessoas que se aproximam de mim, elas sempre querem algo. Dinheiro, status, conexões. E quando descobrem que não vão conseguir, ou quando encontram uma oportunidade melhor, elas vão embora. Marina finalmente entendeu. Não era apenas sobre ética profissional ou diferenças sociais. Era sobre medo. Medo de confiar, de se tornar vulnerável, de ser abandonado. Você acha que eu sou assim? Disse ela suavemente. Eu acho que você é diferente, respondeu ele. É exatamente isso que me assusta. Marina se aproximou mais um passo. Ricardo, posso te contar algo sobre mim? Ele assentiu. Desde que meus pais morreram, minha vida inteira tem sido sobre responsabilidade. Cuidar da Júlia, pagar contas, construir uma carreira. Eu nunca tive tempo para sentir o que estou sentindo por você. Ela respirou fundo. E isso também me assusta, Marina. Mas a diferença entre nós é que eu não estou fugindo disso. Eles se olharam por um longo momento, a tensão entre eles quase tangível. Ricardo levantou a mão tocando gentilmente o rosto de Marina. Se fizermos isso, disse ele, sua voz baixa, não há volta. Eu sei. Vai complicar tudo. Eu sei. E se der errado? Marina cobriu a mão dele com a sua. E se der certo? Ricardo se inclinou para mais perto, e Marina pensou que ele finalmente a beijaria. Mas antes que qualquer um pudesse tomar uma decisão, a porta do escritório se abriu abruptamente. Senhor Almeida, desculpe interromper, mas... Augusto parou na porta, claramente percebendo que havia chegado em um momento inoportuno. Ricardo se afastou rapidamente de Marina, a máscara profissional voltando ao lugar como um reflexo automático. O que foi, Augusto? A senhorita Júlia está aqui. Diz que é urgente. Marina sentiu uma onda de pânico. Júlia nunca aparecia sem avisar, e certamente nunca descreveria algo como urgente, a menos que fosse realmente sério. Mande-a subir, disse Marina rapidamente. 2 minutos depois, Júlia entrava no escritório. Estava visivelmente nervosa, usando um vestido simples e carregando uma bolsa que Marina reconheceu como sendo das mais baratas que possuía. Mari, desculpa aparecer assim, mas preciso falar contigo. Júlia olhou para Ricardo claramente intimidada. Senhor Almeida, posso ter alguns minutos com minha irmã? Claro, respondeu Ricardo. Usem meu escritório, vou aguardar na biblioteca. Quando Ricardo saiu, fechando a porta atrás de si, Júlia se virou para Marina com lágrimas nos olhos. Mari, eu fiz uma besteira muito grande. Marina sentiu o estômago afundar. O que aconteceu? Lembra do Gabriel, o garoto do meu grupo de estudos? Marina assentiu. Júlia havia mencionado Gabriel algumas vezes, um colega de faculdade por quem claramente nutria sentimentos. Ele me convenceu a investir dinheiro em uma empresa de Bitcoin. Disse que era garantido, que em 2 semanas eu teria o dobro de volta. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Mari, eu peguei o dinheiro da mensalidade da faculdade. Marina sentiu o mundo girar. Quanto? 8.000 reais. Todo o semestre. Júlia soluçou. E agora a empresa sumiu. Gabriel também. Ninguém consegue falar com ele. Marina se sentou pesadamente na cadeira. 8.000 reais. Ela tinha algo guardado, mas não o suficiente para cobrir tanto dinheiro tão rapidamente. Quando vence a mensalidade? Segunda-feira. Se eu não pagar, vou ser desligada do curso. Marina fechou os olhos, tentando pensar. Poderia pedir um empréstimo ao banco, mas isso levaria dias para ser aprovado.
Poderia tentar negociar com a faculdade, mas Júlia já havia feito isso antes quando o dinheiro estava apertado. Mari, disse Júlia, sua voz pequena, eu sei que você vai me odiar por perguntar isso, mas você acha que seu chefe emprestaria o dinheiro? Eu prometo que pago de volta mesmo que leve anos. Marina olhou para a irmã, tão jovem, tão assustada, enfrentando as consequências de uma decisão ingênua. Não podia culpá-la. Júlia havia crescido sem pais, dependendo completamente de Marina para a orientação, e aos 20 anos ainda estava aprendendo sobre o mundo. Ju, deixa eu pensar em alguma coisa, disse Marina. Vai para casa, não fala sobre isso com ninguém, e eu te ligo hoje à noite. Depois que Júlia saiu, Marina ficou sozinha no escritório, tentando processar a situação. Poderia pedir o dinheiro a Ricardo, mas isso mudaria completamente a dinâmica entre eles. Ele poderia achar que ela estava interessada nele por motivos financeiros, exatamente como havia acontecido com outras pessoas em sua vida. Ricardo voltou ao escritório 15 minutos depois, encontrando Marina ainda sentada na mesma posição. "Tudo bem?" perguntou ele. Marina olhou para aquele homem que havia se tornado tão importante para ela em tão pouco tempo. Poderia mentir, dizer que estava tudo sob controle e tentar resolver a situação sozinha. Ou poderia confiar nele. "Não", disse ela finalmente. "Não está tudo bem." E então contou tudo. Sobre Júlia, sobre o dinheiro perdido, sobre o prazo impossível. Ricardo ouviu em silêncio, sem interromper. R$ 8.000, repetiu ele quando ela terminou. "Eu sei como isso deve soar", disse Marina rapidamente. "Depois de tudo que falamos hoje, depois de eu dizer que não estou interessada no seu dinheiro..." "Marina." A voz de Ricardo a interrompeu. "Você está pedindo emprestado ou pedindo ajuda?" A pergunta a pegou desprevenida. "Emprestado, claro que emprestado." Ricardo se levantou, caminhou até sua mesa e pegou o talão de cheques. "Qual é o nome completo da Júlia?" "Ricardo, você não precisa..." "O nome dela, Marina." "Júlia Silva Santos." Ricardo preencheu um cheque e o entregou a Marina. Quando ela olhou, viu que era de R$ 15.000. "É muito mais do que preciso", protestou ela. "Os 8.000 são para a mensalidade. O resto é para que ela tenha uma reserva de emergência e não precise passar por isso de novo." Marina olhou para o cheque, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. "Eu vou pagar de volta. Cada centavo." "Eu sei que vai." Ricardo se aproximou dela. "Marina, isso não muda nada entre nós. Não é sobre dinheiro. Mas como você pode ter certeza? Como pode saber que eu não..." Ricardo colocou as mãos nos ombros dela. "Porque se você estivesse interessada no meu dinheiro, não estaria chorando agora. Estaria celebrando." Marina finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Era alívio, gratidão e algo mais. A percepção de que Ricardo realmente a conhecia, realmente confiava nela. "Obrigada", sussurrou ela. "Marina", disse Ricardo, sua voz gentil. "Posso te perguntar uma coisa?" Ela assentiu. "Se eu não tivesse esse dinheiro, se eu fosse apenas um homem comum, você ainda sentiria o mesmo por mim?" Marina olhou nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade por trás da pergunta. "Ricardo", disse ela, "eu me apaixonei por você no dia em que você escolheu não deixar Eduardo se sacrificar pelos outros. Não foi pela sua casa, ou pelo seu carro, ou pela sua conta bancária. Foi pelo homem que vi fazendo a escolha certa, mesmo quando custava caro." Desta vez, quando Ricardo se inclinou para beijá-la, nada os interrompeu. 6 meses depois, Marina estava sentada em seu novo escritório no 28º andar do edifício corporativo de Ricardo, olhando pela janela para a cidade de São Paulo, que se estendia até o horizonte. Como gerente de projetos especiais, ela havia coordenado 3 grandes empreendimentos, incluindo um complexo residencial sustentável que estava sendo considerado modelo para futuras construções no país. A porta se abriu e Ricardo entrou, carregando 2 xícaras de café. Ainda usava ternos impecáveis, ainda tinha aquele olhar intenso que a fizera se apaixonar, mas agora havia algo diferente, uma leveza que não existia antes. "Como foi a reunião com os investidores japoneses?" perguntou Marina, aceitando o café. "Melhor do que esperado. Eles aprovaram o projeto da Marina em Santos." Ricardo se sentou na cadeira à frente da mesa dela, não do outro lado, como faria com qualquer outro funcionário, mas próximo, como fazia quando queria estar perto dela.
E você? Como foi a apresentação para a prefeitura? Aprovaram as diretrizes ambientais do complexo em Alphaville. Começamos as obras no mês que vem. Ricardo sorriu. Aquele sorriso genuíno que ainda a fazia sentir borboletas no estômago. Estou orgulhoso de você. É trabalho de equipe, respondeu Marina. Seus contatos, minha experiência em projetos, a visão compartilhada. Marina. Ricardo se levantou, contornando a mesa para ficar próximo a ela. Para de me dar crédito pelo seu talento. Era uma discussão que tinham regularmente. Marina ainda lutava ocasionalmente com a sensação de que seu sucesso estava conectado ao relacionamento com Ricardo, enquanto ele constantemente reafirmava que ela havia conquistado sua posição por mérito próprio. Como está a Júlia? Perguntou Ricardo, mudando de assunto. Radiante. As notas finais do semestre foram excelentes e ela conseguiu uma bolsa de iniciação científica. Marina sorriu. E adivinhe só, ela está namorando um rapaz do curso de medicina que, segundo ela, é totalmente íntegro e nada parecido com Gabriel. Bom para ela e para você, que não precisará mais se preocupar se sua irmã vai se meter em encrencas financeiras. O relacionamento de Marina e Ricardo havia se desenvolvido gradualmente ao longo dos 6 meses. Depois do primeiro beijo no escritório da mansão, eles haviam conversado longamente sobre como proceder. Decidiram manter a discrição no ambiente profissional, mas foram honestos com a equipe sobre o relacionamento para evitar fofocas e especulações. A transição não havia sido fácil. Houve momentos de tensão quando outros empresários questionaram a ascensão rápida de Marina na empresa, e ela precisou provar repetidamente que sua competência não estava relacionada ao seu relacionamento pessoal. Mas Ricardo sempre a apoiara, deixando claro para todos que Marina havia ganhado sua posição através de resultados concretos. Marina, disse Ricardo, sua voz assumindo um tom mais sério, preciso conversar com você sobre uma coisa. Ela o olhou, notando uma ansiedade em seus olhos que a deixou preocupada. O que foi? Ricardo se afastou, caminhando até a janela. Recebi uma proposta para expandir os negócios para a Europa. Seria uma oportunidade incrível, mas significaria morar em Londres por pelo menos 2 anos. Marina sentiu o coração acelerar. E você quer ir? Depende. Ricardo se virou para encará-la. De você ir comigo. A proposta a pegou completamente desprevenida. Ricardo, eu sei que é muito para pedir. Sua vida está aqui, Júlia está aqui, sua carreira está decolando. Ricardo voltou para próximo dela. Mas Marina, nos últimos 6 meses, percebi que nada disso importa se você não estiver comigo. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude do que ele estava sugerindo. Seria como? Eu trabalharia para você lá também? Trabalharia comigo, como sócia. Ricardo puxou uma cadeira, sentando-se próximo a ela. Marina, eu quero te oferecer uma parceria. Oficial. 20% da empresa europeia. 20%? Marina quase engasgou com o café. Ricardo, isso é o que você vale. É o que seu trabalho, sua visão, sua inteligência valem. Marina se levantou caminhando até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava em sua energia caótica e familiar. Era a cidade onde havia crescido, onde havia construído sua vida, onde havia enfrentado as maiores dificuldades e conquistas. E Júlia? Júlia tem 20 anos, está indo bem na faculdade, tem namorado. Ela não precisa mais de você cuidando dela o tempo todo. Ricardo se aproximou por trás, suas mãos pousando gentilmente nos ombros dela. E Londres tem excelentes universidades de medicina. Se ela quiser, pode transferir seus estudos. Marina se virou para encará-lo. Você pensou em tudo, não é? Pensei na nossa vida juntos, em todas as possibilidades. Ricardo tocou o rosto dela gentilmente. Marina, nos últimos 6 meses você me mostrou que é possível confiar, que é possível construir algo verdadeiro com outra pessoa. Eu não quero fazer isso sozinho. É um passo muito grande. É o próximo passo. Marina olhou nos olhos azuis que conhecia tão bem, vendo não apenas o empresário bem-sucedido, mas o homem que havia aprendido a confiar nela, que havia se permitido ser vulnerável, que havia se tornado seu melhor amigo, além de namorado. Posso pensar? Claro, mas... Ricardo sorriu, com uma pontinha da arrogância que ela havia aprendido a amar. Não demore muito.
Os britânicos não gostam de esperar. Naquela noite, Marina estava em seu apartamento na mansão, que ela havia mantido mesmo com o novo escritório, quando Júlia apareceu para o jantar semanal que haviam estabelecido como tradição. "Você está estranha", disse Júlia, observando a irmã cutucar distraidamente a comida no prato. "Aconteceu alguma coisa com Ricardo?" Marina olhou para a irmã, vendo não mais a garota assustada que havia perdido o dinheiro da faculdade, mas uma jovem mulher confiante que estava construindo sua própria vida. "Ju, como você se sentiria se eu me mudasse para Londres?" Júlia quase deixou o garfo cair. "Londres, por quê?" Marina contou sobre a proposta, sobre a parceria, sobre a oportunidade de expandir horizontes profissionais e pessoais. "Caramba, Mari! É incrível!" Júlia se levantou da cadeira, animada. "Você vai aceitar, né?" "Não sei, é muito longe e você..." "Mari..." Júlia se sentou novamente, desta vez pegando as mãos da irmã. "Você cuidou de mim desde que eu tinha 15 anos. Você abriu mão de namorados, de oportunidades de sua própria vida para garantir que eu ficasse bem. Você é minha irmã. E você é uma mulher incrível, que merece toda a felicidade do mundo." Júlia sorriu. "Além disso, Londres não é Marte. Há aviões, internet, WhatsApp. E quem sabe eu não faça um intercâmbio por lá." Marina sentiu lágrimas nos olhos. "Você tem certeza?" "Tenho certeza de que se você não for, vai se arrepender pelo resto da vida." Júlia apertou suas mãos. "E tenho certeza de que Ricardo te ama de verdade." "Como você sabe?" "Porque ele te olha do mesmo jeito que você olha para ele. Como se não conseguisse acreditar na própria sorte." No dia seguinte, Marina entrou no escritório de Ricardo determinada. Ele estava ao telefone, mas fez um gesto para que ela se sentasse. "Sim, Robert, entendi. Podemos discutir os detalhes na próxima semana." Ricardo desligou o telefone e se virou para ela. "Já decidiu?" "Sim." "E?" Marina se levantou, caminhou até ficar próxima a ele. "Ricardo Almeida, aceito ser sua sócia." O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo foi como o sol após uma tempestade. "E aceito me mudar para Londres com você." "Tem certeza?" "Tenho certeza de que quero construir algo incrível ao seu lado." Marina se inclinou, beijando-o suavemente. "E tenho certeza de que, independente de onde estivermos, vamos dar certo." Ricardo a envolveu em seus braços, segurando-a como se quisesse gravar aquele momento na memória. "Eu te amo, Marina Silva." "Eu também te amo, Ricardo Almeida." 6 meses depois, Marina estava na janela de um apartamento em Kensington, observando Londres despertar sob uma fina camada de neve. Ao longe, podia ver o Tâmisa serpenteando pela cidade histórica. Na mesa atrás dela, plantas de um complexo residencial sustentável que seria o primeiro projeto conjunto oficial deles na Europa. Ricardo se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. "Arrependida?" perguntou ele. Marina se recostou contra o peito dele, sentindo a solidez e o calor que já se haviam tornado seu porto seguro. "Nem um pouco", disse ela. "Só estava pensando... em quê? Em como a vida pode mudar completamente quando menos esperamos." Marina se virou em seus braços. "Há 1 ano eu estava desesperada por um emprego. Hoje sou sócia de uma empresa internacional, moro em Londres e estou apaixonada pelo homem mais teimoso e maravilhoso que já conheci." Ricardo riu. "Teimoso? Terrível e impossivelmente teimoso." Marina beijou-o levemente. "E eu não mudaria nada. Nem mesmo a revista de segurança humilhante do primeiro dia?" Marina fez uma careta. "Talvez mudasse isso." "Impossível. Foi naquele momento que percebi que você era diferente de todas as outras." "Como assim?" "A maioria teria saído correndo ou tentado me processar." Ricardo tocou o rosto dela gentilmente. "Você ficou, lutou e me mostrou que nem todas as pessoas querem algo de mim." "Eu quero algo de você", disse Marina sorrindo. "O quê?" "Seu coração. Para sempre." "Já é seu", respondeu Ricardo, "desde o primeiro dia." Enquanto se beijavam, com Londres despertando lá fora e o futuro se estendendo cheio de possibilidades à frente, Marina pensou em como às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de desafios impossíveis. Ela havia entrado na mansão de Ricardo como uma mulher desesperada, aceitando condições humilhantes. Estava saindo como uma empresária bem-sucedida, uma parceira respeitada e uma mulher profundamente amada.
E se alguém perguntasse se valeu a pena passar por tudo aquilo, a revista constrangedora, os primeiros dias tensos, as barreiras que precisaram derrubar um a um, ela diria que sim, 1000 vezes sim. Porque algumas histórias de amor começam com príncipes em cavalos brancos, mas as melhores começam com duas pessoas imperfeitas, dispostas a lutar por algo real.